O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: superando os conflitos familiares. Infelizmente, muitas vezes, dentro de casa, no contexto familiar, existe aquele momento difícil, aquele momento de crise. O casamento, às vezes, entra em crise. Os filhos, às vezes, dão trabalho. Muitas vezes, os filhos estão em rebeldia. Muitas vezes, os filhos estão enfrentando uma situação e vivendo algo que desagrada o seu coração como pai e como mãe. Jesus fala em Mateus 10:36 que os piores inimigos do homem serão os seus familiares. Olha que palavra forte, que palavra dura. Os piores inimigos do homem serão os seus familiares, porque é na casa, é na família que acontece aquelas situações que deixam marcas, traumas, aborrecimentos. Mas hoje, através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração como superar os conflitos familiares. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que isso acontece desde o princípio. Olha o caso, tão conhecido de Jacó e de Rebeca. Jacó amava como pai a Esaú. Rebeca amava mais o seu filho. Eu troquei os nomes aqui. Isaac era o pai, Jacó era o filho. Isaac e Rebeca, como pai e mãe, eles cometeram um erro que muitas vezes nós cometemos. Isaac, o pai, tinha preferência pelo filho Esaú. Rebeca, a mãe, tinha preferência pelo filho Jacó. E esse é um mal que até hoje está dentro de muitas casas e cria muitas situações embaraçosas de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão, quando um pai prefere um filho, quando a mãe prefere um outro filho. São conflitos familiares. E olha que essa história de Isaac e de Rebeca, Jacó e Esaú, está lá no livro de Gênesis, no princípio. Olha o caso de José, também em Gênesis, e seus irmãos. E tudo isso aconteceu, olha como que isso é complicado. Jacó era o filho preferido da sua mãe, e isso trouxe problema. Mas quando ele se tornou pai de muitos filhos, ele teve 12 filhos homens e uma filha mulher, que quase ninguém fala, de Diná. Mas esse Jacó, que era o preferido da mãe e rejeitado pelo pai, ele também tinha uma preferência por José. E isso trouxe uma confusão muito grande, a ponto que os seus irmãos, a princípio, iriam matar José, mas depois lhe venderam como escravo, por causa de preferências. E muitas vezes os relacionamentos conturbados familiares, os conflitos familiares, marcam a nossa infância e deixa dentro do nosso coração complexo de inferioridade, sentimento de culpa, revolta, mágoas profundas que Deus precisa trabalhar. Estou dando apenas alguns exemplos da Bíblia para você entender que isso é antigo. Olha o caso de Davi e os seus filhos. A Bíblia diz que um irmão abusou da irmã. A Bíblia diz que Absalão matou esse irmão que abusou da irmã. Quantas situações dentro de uma casa. Porque a Bíblia diz que Davi, o guerreiro, o poeta,
o salmista, o rei de Israel, não era um bom pai. Então hoje, o Espírito Santo quer falar ao seu coração que esses problemas familiares, que são desde sempre, você pode superar através da palavra. Talvez hoje seja pior do que antes, porque hoje tem um agravante. Hoje a mídia, o sistema do mundo maligno, ele atua muito contra a família, contra o casamento, contra a igreja. E isso traz um ponto a mais nessa situação que já é complicada por natureza. Como superar os conflitos familiares? É muito simples, hein? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, em poucos versículos, o apóstolo Paulo dá a receita da família abençoada. Ele diz, número 1, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, já existe aí uma cobertura espiritual de poder. Aí Paulo continua dizendo, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja deve ser submissa ao senhorio de Cristo. É simples de entender e fácil de praticar, eu sei. O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja não é fácil. Os tempos modernos, a mulher ser submissa ao marido, como a Bíblia ensina, também não é fácil. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. O exemplo, o modelo, o padrão bíblico é muito simples. Aí Paulo aqui, nesses poucos versículos de Efésios 5 e mais 2, 3 versículos de Efésios 6, ele fala, filhos, honre o pai e a mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Quando um filho é obediente, quando o filho honra o seu pai e a sua mãe, qual é a promessa? Deus vai prolongar os seus dias sobre a terra. Você já percebeu como hoje em dia, por causa do avanço da ciência e da medicina, as pessoas estão vivendo mais? É comum encontrar pessoas de 70, 80, 90 anos. Mas você já percebeu o número de jovens que morrem em acidentes de carro, de moto, em problemas com drogas? Por quê? É o filho quebrando o primeiro mandamento. Quando o filho desonra o seu pai e a sua mãe, e isso hoje em dia, infelizmente, é algo natural, ele, filho, está correndo um risco muito grande. Mas como você, pai, você, mãe, pode ser bênção na vida do seu filho? Aí em Efésios 6, quando fala para o filho honrar o pai e a mãe, Paulo diz algo muito interessante. Ele diz, pais, não provoque a ira dos seus filhos, antes criai eles na disciplina do Senhor. O que é provocar a ira? É aquele pai e aquela mãe que só sabe xingar, só sabe brigar, só sabe amaldiçoar. O que é criar na disciplina do Senhor? É como a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6:7. É falando da palavra dia e noite. É falando a palavra, profetizando a palavra, declarando a palavra. Aí Salomão fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Esse ensinar
não está ligado apenas à parte teórica. Esse ensinar é o testemunho de vida. Quando Deus fala para inculcar na criança, Ele está dizendo para inspirar, ser modelo, modelo de fé, modelo de oração, modelo de amor à palavra, de amor à igreja. Esteja na igreja. Não diga apenas para o seu filho ir à igreja. Você esteja na igreja. Não diga para o seu filho orar e ler a Bíblia. Você ore e você leia a Bíblia. Ensina a criança. Ensina ao filho através do exemplo. Como superar os conflitos familiares, que são antigos. Eu li aqui para você a história de Isaac e Rebeca, rapidamente, até troquei os nomes. Isaac, como pai, amava Esaú, isso é um erro. E Rebeca, como mãe, amava mais a Jacó. Depois Jacó amava mais a José. Isso gera conflito, isso gera ressentimentos, raízes de amargura. Mas nós hoje podemos superar os conflitos familiares através das verdades da palavra de Deus e principalmente Efésios capítulo 5 do versículo 22 até o final e os primeiros versículos do capítulo 6. Vai dar 10, 12 versículos. Você leia, releia, ore e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E a sua família? E o seu casamento? E os seus filhos? Como está a sua família? Você, quando encontra um amigo, geralmente se faz essa pergunta: e a família? Como é que está? Aí eu tenho uma resposta simples e poderosa, que também Paulo falou lá em Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ainda que hoje a tua família esteja em crise, ainda que hoje o teu casamento esteja em crise, ainda que hoje os seus filhos estão vivendo problemas e causando dores e aborrecimentos para você como pai e mãe, a resposta é essa: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. A salvação de Deus, a bênção de Deus, a paz do Senhor nosso Deus, é isso que Jesus tem para nós. Por isso o primeiro milagre do Senhor Jesus foi na festa de casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Ele transformou a água em vinho. Jesus quer mudar a história da sua casa. Jesus quer mudar a história da sua família. Jesus quer mudar a história do seu casamento. Jesus quer mudar a história dos seus filhos e netos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, porque Deus abençoa até a 1000ª geração. A bênção do Deus de Israel. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar no nosso canal do YouTube, programa Voz da Esperança, Ministério Céu. Se ela foi bênção para você, você pode compartilhar à vontade com seus amigos. Supere os conflitos familiares através da fé em Jesus. Essa é a palavra profética de Deus para abençoar você e toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família.